2021. Eu sou a professora Fátima e irei acompanhar você neste ano nas suas atividades virtuais com a disciplina de língua portuguesa. Hoje eu vou pedir para você pegar o seu livro de português do programa Alfa e Beta. Este livro aqui, que você deve ter ele aí em sua casa. Pegue ele, abra na página 53. Isso mesmo, página 53. Já pegou? Não pegou ainda? Dá pausa no vídeo, vai lá, pega seu material e volta. Pegou tudo? Então vamos lá. Abriu ele na página 53? Então vamos. Na página 53, nós temos a lição 5 do nosso livro de português do programa Alfabeto. Ela pertence à unidade 1 e nós vamos revisar. O título do texto que se encontra nela é Meu nome não é esse. Vou repetir novamente. Meu nome não é esse. O título dos textos sempre vem escrito acima do texto, o texto está abaixo e o título dele vem acima. E está sempre com uma letra destacada, uma letra diferente daquela letra que o texto foi escrito. Aqui nesse caso, o texto está escrito em letras menores e em preto. Já o título, letras maiores, em amarelo e ainda destacada por um traço logo abaixo dela. Vamos começar o nosso texto agora? Então vamos lá. Meu nome não é esse. Salvatore Caroso. Se pode ser divertido colocar um apelido em alguém, nem sempre é engraçado ganhar um de colegas. Ei, você. É você aí mesmo que está lendo esta reportagem. Você parece um mané, sabia? Quem está escrevendo esses textos não ficou doido. Você se assustou com o mané? Ficou chateado? Agora, imagine quem ouve isso toda hora, todo dia. Deve ser muito chato. Se você sofre com essa mania que as crianças têm de colocar apelido, saiba de uma coisa: você não está nem um pouco sozinho. Colocar apelidos nos outros não é nenhuma novidade. Quer ver? Pergunte a seus parentes mais velhos se eles tinham apelidos chatos quando eram crianças. Pela internet, perguntamos quais são os piores apelidos e 7.203 pessoas responderam a questão. Quase metade disse que os piores apelidos são aqueles dados para quem tem peso acima da média, como baleia e rolha de poço. Outros apelidos odiados são japoronga e zarolho. Esse foi um texto de Salvatore. Vocês gostaram do texto que eu acabei de ler para vocês, enquanto vocês acompanhavam a leitura aí de casa do livro de vocês? Esse texto, ele falava sobre o que mesmo? Apelidos, os apelidos que as pessoas colocam uma nas outras, que nem sempre é legal, não é isso? As pessoas costumam querer dar apelidos para os outros, mas as pessoas não gostam, porque às vezes eles são pejorativos. O que é pejorativo? É algo que é ruim. As pessoas estão dando ali, atribuindo aquilo para a pessoa como uma coisa ruim,
por isso que as pessoas não gostam, certo? Então, o texto, quem sabe me dizer o que mais falava nesse texto? Isso mesmo, ele dizia que foi feita uma pesquisa para saber quais os apelidos que as pessoas recebiam e que não gostavam, foi isso? E qual foi? Foram os mais votados, aqueles que as pessoas mais citaram. Baleia, muito bem. Rolha de poço. E esses apelidos, eles são dados para quem? Para pessoas que geralmente estão acima do peso, que é mais fortinha, não é isso? E teve mais apelidos também. Zarolho, muito bem, que as pessoas costumam dar esse apelido para quem tem um problema na visão, no olho, que se chama estrabismo. Ali é um problema de visão que a pessoa tem, em que a visão fica desviada mais para um lado do que tá de forma centralizada. E não é engraçado estar colocando esses apelidos nas pessoas. Você gostaria que colocassem um apelido em você e toda hora tá chamando você por esse apelido que você não gosta? Vocês queriam ganhar um apelido pejorativo? Não, né? Então, não era nada legal. Se você não gosta, você também não deve estar colocando no seu coleguinha. Seja o colega da escola, seja o colega lá da rua que você mora, o colega que você conheceu na pracinha, que brinca com você. Não é nada legal colocar apelido nos outros, certo? Cada um tem um nome. Às vezes as pessoas são chamadas pelo diminutivo dos seus nomes ou algum apelido carinhoso que provém do nome da pessoa, é retrato do nome da pessoa, e não algo só para rebaixar a pessoa. Mas agora que conversamos um pouquinho sobre esse texto, vocês sabiam que cada texto ele é escrito para expressar uma coisa? Isso mesmo! Os textos, eles são representações da linguagem. E quando a gente está conversando, a cada momento, a gente está querendo o quê? Passar uma coisa. Não é isso? É assim os textos, quando a gente escreve ele. Cada um deve ser escrito de acordo com a intenção do texto. Ou seja, se eu quero um texto para demonstrar um amor, um romance, esse texto vai ser escrito de um jeito. Se eu quero um texto para demonstrar, um drama, algo está acontecendo dramático, o texto vai ter que ser escrito de outro jeito. Então, cada texto, ele tem uma forma de ser escrito de acordo com o que o leitor está querendo passar ali naquele texto. Esse, da página 53 do seu livro do alfabeto, lição 5, meu nome não é esse. É um texto que se enquadra no gênero reportagem. Isso mesmo, os textos, eles são enquadrados em gêneros. Dependendo do que ele queira transmitir, ele vai ser reportagem ou algum outro gênero. O nosso hoje é gênero textual reportagem. Mas e aí? Como eu sei que tipo de gênero textual é aquele que eu estou lendo? Eu vou ter que prestar atenção nas características do meu texto. Eu não disse que os textos, eles mostram aquilo que quem escreveu está querendo transmitir? Então, na hora que ele está escrevendo, ele vai dando essas características. E o gênero reportagem, ele tem, as características dele. É informativo. Se eu estou lendo um texto que ele está querendo me informar sobre alguma coisa, então aquele texto vai, se enquadrar no gênero reportagem. Mas eu vou observar também outras características dele. Olha lá. Ele é expositivo. Por que expositivo? Porque ele está mostrando para a gente ali um assunto. No nosso caso aqui, do nosso texto, da paginazinha 53.
Ele estava informando a gente sobre o quê? Algo que acontece de ruim, não é isso? Ele estava expondo um assunto, algo que acontece, que é o fato de pessoas apelidarem outras com coisas pejorativas, ruins. Outra característica dele, ó, são textos mais longos, ou seja, não vai ser algo de 2 linhas, de 3 linhas, ele vai ser um textinho bem maiorzinho. No nosso caso aqui, ele ocupou o quê? Quase que a folhinha inteira, não foi isso? Muito bem, então vamos lá. Ó, já vimos que ele tem característica informativa, é expositivo, tem texto mais longo e ó, a linguagem dele é simples, uma linguagem simples e objetiva. O que quer dizer isso? Que ele não vai utilizar palavras muito difíceis, ele vai usar palavras que dê para todo mundo que lê aquele texto compreender a informação que ele está querendo passar. Olha lá, linguagem simples e objetiva. Simples, porque todo mundo vai entender. E por que objetiva? Porque ela vai direto no ponto, ó. Às vezes, quando você faz uma coisa de errado e tá querendo contar para a mamãe, você fica fazendo o quê? Enrolando, enrolando, enrolando. Conta um monte de coisa para depois você conseguir contar para a mamãe o que você vai querendo contar, não é isso? Pois, num texto de reportagem, não é assim. Eles não ficam, ó, demorando, ali dando volta, eles vão direto ao ponto. Como aqui o nosso, ó, já começou falando logo do apelido. Ele não foi falar de um outro assunto para depois falar sobre os apelidos, que era o que ele queria transmitir aqui. Foi direto. E aonde é que eu posso encontrar esses tipos de texto? Eu ainda tenho que me atentar a isso. Cada gênero textual, ele vai estar exposto em algum local diferente. Nos nossos livros existem de vários gêneros. Por quê? Porque eles estão ali para que a gente aprenda os tipos que tem. Mas cada gênero desse, ele está voltado para algo. O reportagem, onde é que eu vou encontrar ele? Ele vai estar em jornais. Isso mesmo, jornalzinho. Aqueles impressos de folha que vendem na banca de revista. Ou até mesmo aqueles de circulação nas cidades. Muitas cidades têm um jornalzinho que circula contando as notícias da cidade. Revista. Vai estar também na internet. Hoje em dia, né, a internet é a rede mundial que, troca informações todos os dias, umas pessoas com as outras, e as notícias são propagadas por ela. Então, lá a gente vai encontrar também textos que se enquadram no gênero textual reportagem. E em vários outros lugares que são reservados para informação, para transmitir informações. E como eu disse que os gêneros textuais, eles são o quê? Representação da linguagem. Então, a gente vai encontrar também esse gênero textual, reportagem, não só na forma escrita, mas também na forma verbal, tanto na internet quanto na televisão. Entenderam? Então, vamos só passar aqui para ver se vocês pegaram direitinho quais as características do gênero textual reportagem. Ele é informativo, ou seja, quer passar para a gente uma informação. Expositivo, porque ele expõe um assunto, ele vai lá, apresenta os dados, como é que aquilo ocorre, como é que aquele fenômeno ocorre, o que é que aquilo ocasiona, no nosso caso aqui, que ocasiona um mal para as pessoas, não é isso? Aquele apelido que a pessoa coloca para o outro não soa muito bem. Textos mais longos, ou seja, não vai serem de 1 nem de 2 linhas,
Uma linguagem simples e objetiva, todo mundo entende e vai logo direto no ponto. Está presente em jornais, revistas e internets. Então, agora que nós vimos as características do texto reportagem, vamos lê-lo mais uma vez para que vocês prestem atenção na leitura e vão percebendo essas características no nosso texto. Vamos lá? Mas, eu vou ler daqui e você vai lendo daí da sua casa também, tá certo? Então, vamos lá. Meu nome não é esse. Toda vez que a gente vai ler um texto, a gente começa pelo título, tá certo? Então, vamos lá. Meu nome não é esse. Se pode ser divertido colocar um apelido em alguém, nem sempre é engraçado ganhar um de colegas. Ei, você. É você aí mesmo que está lendo essa reportagem. Você parece um mané, sabia? Calma. É tudo brincadeira. Quem está escrevendo esse texto não ficou doido. Você se assustou com o mané? Ficou chateado? Agora, imagine quem ouve isso toda hora, todo dia. Deve ser muito chato. Se você sofre com essa mania, que as crianças têm de colocar apelido, saiba de uma coisa: você não está nem um pouco sozinho. Colocar apelido nos outros não é nenhuma novidade. Quer ver? Pergunta a seus parentes mais velhos se eles não tinham apelidos chatos quando eram crianças. Pela internet, perguntamos quais são os piores apelidos e 7.203 pessoas responderam a questão. Quase metade disse que os piores apelidos são aqueles dados a quem tem peso acima da média, como baleia e rolha de poço. Outros apelidos odiados são japoronga e zarolho. Esse texto aqui, ele estava disposto no jornal Folha de São Paulo, no dia 13 de janeiro de 2017. Como a gente sabe disso? Aqui, nessa parte de baixo do texto, que a gente chama de rodapé, está lá tudinho dizendo quem escreveu, o dia que escreveu e onde esse texto se encontrava para que ele fosse retirado e colocado aqui no nosso livrinho para que a gente estudasse esse gênero textual. Então, espero que vocês tenham compreendido o que é o gênero textual reportagem. E vou pedir agora uma coisa para vocês como atividade de português de hoje. Você irá treinar a leitura desse texto aí. Isso mesmo, vai treinar leitura. Meu nome não é esse. Leia o seu texto, compreenda cada palavra que está nele, tá certo? E na próxima aula de português a gente se encontra. Beijos e até breve.